muito poder. Um deputado que agora quer renovar o mandato, mas sofreu um abalo, vindo logo ali do outro lado da Praça dos Três Poderes. Um político cuja avaria momentânea movimenta os bastidores de Brasília, numa disputa que envolve acordos, cobranças e ações que podem ou não terminar em crise. Algo que episódios do passado ajudam a explicar. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022, dia de conversas a portas fechadas em Brasília. Conversas que começam a desenhar a relação do futuro governo com o Congresso. Conversas cheias de fricção política. No primeiro plano, na primeira camada, mais urgente, ficou a aprovação da PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição, por meio da qual o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tenta garantir o cumprimento de promessas de campanha a partir de um furo no teto de gastos capaz de abrir espaço no orçamento. Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, e Arthur Lira, presidente da Câmara, se reuniram logo cedo para tratar do tema, que estava prestes a ser votado. Mas tem aí um segundo plano, uma segunda camada, que é central para a governabilidade do Lula: a disputa pelo comando da mesa diretora dos deputados na próxima legislatura. Tem presidente, vice-presidente, secretário para isso e para aquilo. O que importa aqui pra gente é o presidente, mais especificamente o presidente da Câmara dos Deputados. Ele define a pauta e comanda as sessões do plenário da Câmara. Ele supervisiona os trabalhos e a ordem da casa, fala em nome da instituição e substitui o presidente da República na ausência dele e do seu vice. Cabe também ao presidente da Câmara decidir se arquiva ou deflagra pedidos de impeachment do presidente da República. É um cargo de grande projeção nacional, sempre muito disputado. É um cargo que pode definir a estabilidade ou a instabilidade de governos. E é um cargo que vem ganhando poderes com o tempo, poderes que cresceram ainda mais a partir de 2020, com o chamado orçamento secreto. Poderes que foram abraçados e usados amplamente pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Lira, que é deputado federal pelo PP, o Progressistas de Alagoas, foi eleito pela atual legislatura em fevereiro de 2021. Comandou a distribuição de verbas aos parlamentares via orçamento secreto. Exerceu forte influência sobre a Câmara. Garantiu o apoio ao governo Jair Bolsonaro não só em troca das verbas do orçamento secreto, mas também de cargos na máquina pública. Barrou os pedidos de impeachment que ameaçavam o atual presidente e deixou tudo amarradinho para confirmar sua reeleição na presidência da Câmara, marcada para fevereiro de 2023. A amarração conduzida por Lira passava também por Lula. O deputado conseguiu do presidente eleito a garantia de que o Palácio do Planalto não iria interferir na eleição interna da Câmara. Conseguiu mais até: o apoio público do PT de Lula e de outros partidos aliados do futuro governo. Também conseguiu que o presidente eleito parasse de criticar o orçamento secreto e deixasse a questão para o Congresso resolver. Tudo em troca da aprovação da PEC da transição. Só que aí veio a confusão. Em duas decisões seguidas tomadas nesta semana, o Supremo Tribunal Federal minou consideravelmente os poderes de Lira. E abriu espaço até para que aliados de Lula no Congresso começassem a questionar o apoio à reeleição do presidente da Câmara, na disputa de fevereiro de 2023. Para entender o que aconteceu, a gente precisa recorrer a notícias de bastidores. A repórter e colunista Malu Gaspar publicou nesta quarta-feira no jornal O Globo relatos de uma reunião ocorrida no domingo em Brasília entre o Lula e o Lira. Pessoas que falaram com o presidente eleito depois disseram o seguinte para a jornalista: durante a reunião, o Lira teria deixado o Lula contrariado por dois motivos. Primeiro, porque ele teria dito que os líderes partidários não aceitariam o tamanho do furo do teto da PEC da transição, na ordem de 170 bilhões de reais, e também não aceitariam que esse furo ocorresse por 2 anos, como previsto na proposta aprovada pelo Senado. Segundo o relato da Malu Gaspar, o Lira teria dito que, para garantir o dinheiro e o período de 2 anos de furo de teto,
o Lula precisaria ceder cargos como o Ministério da Saúde, o comando da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, e o comando do FNDES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aí veio o segundo ponto, que teria contrariado o presidente eleito. O Lira teria pedido mais dinheiro para o orçamento secreto e teria dito que nem iria discutir a questão do julgamento do Supremo, pois já considerava a fatura liquidada. Não tinha dúvidas de que o ministro Ricardo Lewandowski daria o voto decisivo no tribunal a favor da manutenção do orçamento secreto e o dispositivo continuaria existindo em 2023. Bom, como você já sabe, o Supremo concluiu o julgamento do orçamento secreto na segunda-feira e proibiu o uso das emendas de relator para a distribuição de verbas a parlamentares. O orçamento secreto teve ali o seu fim, um dia depois da reunião do Lira com Lula. E quem garantiu o placar de 6-5 foi o Lewandowski, que vinha dando sinais que votaria pela manutenção do orçamento secreto apenas com alterações para dar mais transparência para o dispositivo. Mas ele acabou votando pelo fim do mecanismo de distribuição de verba parlamentar. Esse resultado pegou os políticos de Brasília de surpresa. O Lira logo atribuiu a derrota no Supremo à influência do Lula sobre o Lewandowski, indicado pelo petista ao tribunal em 2006. O presidente da Câmara tinha acabado de perder seu maior instrumento de influência sobre os outros deputados, o poder de distribuir verbas por meio das emendas do relator. Além de proibir o orçamento secreto, o Supremo também já tinha minado o espaço de barganha do Lira na noite de domingo, com uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, autorizando o governo a tirar do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família. Com isso, o Lula não ficaria tão dependente da aprovação da PEC da transição, apesar de, ainda assim, ter priorizado a aprovação dessa emenda à Constituição. Foram, portanto, 2 derrotas seguidas para o presidente da Câmara. E aí é aquela coisa, qualquer brecha de espaço, de poder, vira campo de disputa na política. A repórter e colunista Mônica Bergamo publicou uma série de notas de bastidores no jornal Folha de São Paulo que traça o seguinte cenário. Aliados do Lula que não se dão com o Lira começaram a articular uma candidatura para concorrer com ele na eleição interna para a presidência da Câmara. Levantaram nomes como os de Marina Silva, da Rede de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e até do Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco, que, aliás, é presidente desse partido que o Lula quer ver na base do governo a partir de 2023. A jornalista ressalta que essa movimentação não tem o aval do presidente eleito. Na coluna do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, a repórter Mariana Carneiro trouxe mais informações de bastidores que complementam o cenário atual. Segundo os políticos que ela ouviu, a avaliação é de que o Lira avançou o sinal ao negociar espaços no governo com Lula, em nome inclusive de aliados. Mas a sua reeleição não está ameaçada, afinal Lira tem o apoio do Centrão, um grupo do qual é um dos líderes. Grupo que tem força de fazer qualquer governo sentar na mesa para negociar. O PT governou o país de 2003 a 2010 com Lula e de 2011 a 2016 com a Dilma Rousseff. Nesse período de 13 anos, o partido passou por apuros em eleições para presidente da Câmara. Em fevereiro de 2005, terceiro ano do governo Lula, o PT se complicou na tentativa de garantir o cargo, sem conseguir um grande apoio que contemplasse os vários líderes partidários. Os petistas racharam e acabaram lançando 2 candidatos, um oficial, o paulista Luiz Eduardo Greenhalgh, e um extra-oficial, o mineiro Virgílio Guimarães. A oposição liderada por PSDB e PFL também lançou o candidato, o José Carlos Aleluia, pefelista baiano. O campo ficou congestionado e quem acabou levando o cargo foi um candidato avulso, do chamado baixo clero, ou seja, do pessoal sem muito poder de decisão no Congresso. Severino Cavalcante, do PP, Pato, de Pernambuco, passou a comandar a Câmara dos Deputados. Para produzir a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do Politiquês, o podcast de política do Nexo, a repórter Malu Delgado entrevistou o Nelson Jobim, que foi deputado constituinte. Ele também foi ministro dos governos FHC e Lula e foi ministro do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Jogou, portanto, em várias posições dos 3 poderes. Num dos trechos da entrevista, ele apontou a eleição do Severino como um momento determinante nas relações dentro da Câmara.
O momento em que o colégio de líderes, que reunia os líderes de cada partido, perdeu poder na busca de grandes acordos. Acordos que, numa eleição de mesa diretora, de presidente da casa e de outros cargos, evitariam disputas abertas como aquela que aconteceu em 2005. O colégio de líderes, até um determinado momento, o líder funcionava como o intermediário dos deputados com a presidência da Câmara, ou seja, os deputados levavam ao líder as suas reivindicações e problemas. Bom, esse fato assegurava que o líder possuía atrás de si em torno de 80% dos votos da bancada. Então você tinha um ambiente direto para negociar a formação da vontade majoritária. O presidente da Câmara coordenava essa discussão, ele era um mero coordenador, ele não, digamos, em alguns casos sim, mas não tinha ascendência muito grande em relação aos líderes, ele era um coordenador. Bom, e aí você tinha condições de formação de vontade de maioria. O Nelson Jobim, que você acabou de ouvir, disse que, com o colégio de líderes enfraquecido, o poder acabou depois concentrado em apenas uma figura. Esse jogo, essa estrutura de formação de maioria teve um abalo. Por quê? Porque a maioria dos deputados passaram a ter referência direta ao presidente da Câmara, pulando por cima dos líderes. E aí o que aconteceu? Desapareceu esse modelo de fazer as negociações políticas. Tanto é que, depois do Severino, e progressivamente até hoje, quem é forte é o presidente da Câmara. Bom, tanto é que você hoje não sabe quem são os líderes dos partidos, né? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, o Nexo está publicando todas as entrevistas feitas pela minissérie Uma Crise Chamada Brasil, agora por escrito. É só ir lá no nexo.com.br/entrevista para poder conferir. Já tem 20 entrevistas no ar e outras 30 vão ser publicadas nas próximas semanas. O Severino acabou caindo da presidência da Câmara após se envolver num escândalo de corrupção. O PT conseguiu se acertar nas eleições seguintes para a mesa diretora da casa. Mas aí se viu em meio a uma nova crise, esta em fevereiro de 2015, no comecinho do segundo mandato da Dilma Rousseff. Naquele momento, o Congresso tinha uma figura em ascensão. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, teoricamente aliado do governo do PT, saiu candidato à presidência da Câmara. E então, os petistas resolveram lançar candidato próprio, o paulista Arlindo Chinaglia, numa candidatura patrocinada pelo Palácio do Planalto. Não deu nada certo. A relação do Cunha com a Dilma, que já não era nada boa, começou a degringolar. Na entrevista que deu para a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, o Eduardo Cunha admitiu isso. Disse que ali, naquela eleição para a presidência da Câmara, a Dilma abriu a primeira brecha para o próprio impeachment, que ocorreria no ano seguinte. Nas palavras do Cunha, quando um candidato à presidência da Câmara é apoiado pelo governo, ele fica de uma certa forma numa situação de compromisso. Quer dizer, ele não vai ter condição nenhuma de abrir um processo de impeachment. Assim como Severino Cavalcante, o Eduardo Cunha também caiu em meio a um escândalo de corrupção, mas não sem antes garantir a derrubada da então presidente da República. O PT ficou fora do poder por mais de 6 anos. Volta agora a comandar o país com Lula a partir de janeiro de 2023. O novo presidente, antes mesmo de assumir, já teve de enfrentar as conturbadas negociações da PEC da transição, cujo acordo final, na Câmara, acabou por refletir um meio termo do que queria o Lira e o que queria o Lula. O tempo de duração no furo do teto de gastos caiu de 2 anos para 1 ano, mas o valor do dinheiro extra permaneceu o mesmo. Já o dinheiro das emendas do relator, quase 20 bilhões de reais, não pode mais ser usado no orçamento secreto, isso por ordem do Supremo, mas vai ser diluído em emendas individuais dos parlamentares e também em emendas do próprio governo. Cada um cedeu um pouco na busca por um acordo. Agora, os olhos se voltam para a eleição das mesas diretoras do Congresso, a ver se as composições políticas se mantêm. O uso indevido de dados voltou a ser manchete nos Estados Unidos, dessa vez num caso que envolve uma empresa de games voltados a crianças e adolescentes. O César Galeone escreveu sobre o tema. César, primeiro explica pra gente o caso.
O FTC, órgão que regula as telecomunicações americanas, multou a empresa Epic Games em 520 milhões de dólares. A Epic Games é o estúdio responsável por Fortnite, um dos games mais populares do mundo, especialmente entre crianças e adolescentes. A agência disse que a Epic Games coletou dados pessoais e sensíveis desse público e expôs eles aos adultos que trabalham na empresa, o que é uma violação da lei conhecida como COPPA, o Ato de Proteção da Privacidade Digital das Crianças. O FTC disse que, além disso, a Epic Games usou de padrões sombrios, um conjunto de técnicas de design e comunicação utilizado para induzir certos comportamentos. No caso do Fortnite, a compra de itens dentro do game. Desses 520 milhões, 275 vão ser usados como multa de uma ação civil pública, e os outros 245 serão usados para reembolsar jogadores que não sabiam que estavam realizando um pagamento quando compraram itens dentro do jogo. E César, o que muda com essa decisão do FTC dos Estados Unidos? A Epic Games diz que vai aceitar a multa sem recorrer na justiça, mas que acredita que legislações redigidas nos anos 1990, caso do COPPA e de outras leis americanas que regulam a internet, deveriam ser alteradas para refletir o ecossistema digital do século XXI. A empresa diz que vai deixar de coletar os dados sensíveis dos jogadores, que vai reembolsar aqueles que não sabiam que estavam comprando itens e que vai fortalecer os sistemas que pedem o consentimento dos pais para que o jogador realize determinadas ações dentro do Fortnite. O texto do César você lê em nexojornal.com.br. Quase 20% das emissões de metano liberadas anualmente pelo mundo vêm de ruminantes, animais como bois, cabras e ovelhas. Eles têm um processo digestivo que é chamado de fermentação entérica. Pesquisadores vêm estudando formas de reduzir as emissões desses arrotos dos bichos, como conta aqui a Beatriz Gatti. De acordo com a FAO, que é o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, são cerca de 115 milhões de toneladas de metano que provém principalmente do arroto dos ruminantes e contribuem para o aquecimento global. As soluções de empresas e cientistas para esse problema têm buscado não só diminuir a liberação do gás pelos rebanhos, mas até limpar o arroto do gado. Uma das pesquisas mais avançadas nesse sentido diz respeito à inclusão de algas vermelhas na alimentação dos bois, porque elas têm um aditivo capaz de inibir a ação da enzima responsável pela produção do metano no estômago dos animais. Outros aditivos sintéticos que imitam esse efeito inibitório das algas também vêm sendo produzidos. Além dessa alteração na dieta, uma solução curiosa é uma máscara anti-arroto desenvolvida por uma empresa britânica para captar o metano liberado pela boca e narinas dos bois e que, segundo a empresa, seria capaz de filtrar o metano e transformá-lo em gás carbônico e vapor d'água. Todas essas soluções, porém, geram questionamentos entre organizações de direitos dos animais e especialistas que defendem uma revisão nos hábitos alimentares do ser humano. Eles argumentam principalmente que essas soluções têm impacto mais sobre as consequências, que são os efeitos para o meio ambiente, e menos diretamente sobre a causa, que seria o alto número de cabeças de gado no mundo. A Beatriz escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo que reflete sobre os próximos anos a partir de uma série de eixos, entre os quais a ciência. O texto dela você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Das movimentações para a eleição da presidência da Câmara dos Deputados, passando pela violação da privacidade de crianças por uma empresa de games e fechando com as pesquisas sobre o arroto do boi, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Suzana Souza, participações de César Gaglione, Beatriz Gatti, edição de áudio de Luiz Serafim. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!